Fazer um breve resumo sobre a história do povo judeu no Antigo Testamento. Essa história começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para ser o pai de uma grande nação. Abraão é o pai de Isaque. Em determinado momento, Abraão leva Isaque até a montanha para sacrificá-lo e Deus o impede de fazer isso. Isaque é o pai de Jacó. Jacó é aquele que luta com o anjo lhe fere o calcanhar e nesse momento Jacó recebe o nome de Israel. Jacó é o pai de 12 filhos, um dos filhos de Jacó é José. José tinha o dom de interpretar sonhos. Os seus irmãos tinham inveja dele, jogaram ele num buraco, depois decidiram vendê-lo para uma caravana que ia para o Egito. No Egito, os descendentes de José se multiplicaram, o rei ficou com medo, os escravizou, e Deus chama então Moisés para libertar este povo. Estamos no livro do Êxodo, capítulo 3. Depois das 10 pragas do Egito, o faraó decide deixar o povo sair. Moisés então atravessa o Mar Vermelho e passam 40 anos no deserto. No deserto, Moisés recebe os 10 mandamentos para melhor conduzir o povo até a terra prometida. O livro do Êxodo, o livro dos Números, Levítico e Deuteronômio nos falam desta caminhada e destas leis que Moisés recebeu de Deus. Chegando na terra prometida, Moisés não consegue entrar. Quem entra é Josué, liderando o povo, atravessam o Rio Jordão, precisam conquistar esse espaço. Depois de se instalarem na Terra Prometida, esse povo se divide em 12 tribos. As 12 tribos que têm o nome dos 12 filhos de Jacó. Eles vivem em tribos sendo liderados por juízes. Esses juízes decidiam questões internas, mas também eram chefes militares. Em um determinado momento, essas tribos decidem eleger um rei, e aí se institui a monarquia no reino de Israel. O primeiro rei é Saul, o segundo rei é Davi. Davi, que nós lembramos a história quando ele luta com Golias. Davi também é um rei que faz prosperar o reino, por isso Davi ele é muito lembrado como o melhor rei que Israel já teve. Davi é o pai de Salomão. Salomão faz prosperar ainda mais o reino, decide fazer várias construções e uma delas é o Templo de Jerusalém. Também no meio dessa riqueza, Salomão chama alguns sábios para escrever a história de Israel. Ali nascem os primeiros textos bíblicos. Quando Salomão morre pelo ano 931, o reino se divide. O reino do norte não aceita o descendente de Salomão, que começa a governar somente no reino do sul. No ano 922, os assírios invadem o reino do norte, destroem suas cidades e trazem estrangeiros para morar neste lugar. No ano 589 e 586, a Babilônia invade o reino do sul. Em 586, o rei Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém, destrói o templo e leva cativo para a Babilônia as lideranças de Israel, as lideranças dos judeus. É na Babilônia que são escritos muitos salmos, muitos textos bíblicos, inclusive aquele salmo famoso que diz: entre os rios da Babilônia nós sentamos e choramos com saudade de Sião. No ano 536, o rei da Pérsia, Ciro, vence os babilônicos, deixa o povo voltar para sua terra, o povo judeu retorna para Jerusalém. Além disso, Ciro ele envia
Esdras e Neemias, para ajudar na reconstrução do templo e das tradições de Israel. Pelo ano 333, Alexandre Magno vence a Pérsia e também começa a dominar sobre o povo judeu. Nesse período do domínio grego existe uma revolta, a revolta dos Macabeus, que nós lemos então nos livros dos Macabeus. E essa revolta, ela termina quando no ano 63 Pompeu invade a terra de Judá. No ano 63, o general Pompeu entra na terra de Jerusalém e a partir deste momento o povo judeu é dominado pelos romanos. É nesse contexto que vai nascer Jesus, dentro do histórico da dominação romana. No ano 70 depois de Cristo, existe uma revolta que começa no ano 64 e no ano 70 os romanos destroem o templo de Jerusalém e dispersam os judeus pelo mundo.